Já estou aqui com o nosso querido Davidson Cavalcante, que vai comentar com a gente sobre esse assunto. Ou seja, né? Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Pois é, a Câmara aprovando aí toda essa PEC, né? Que pode realmente aí acabar com o aborto legal no Brasil. Complementando a fala do Lucas Lobo, existem hoje, por lei, 3 tipos de permissividade do aborto. Lembrando que não é um aborto voluntário, tá? Gravidez de risco, ou seja, uma gravidez que coloca em risco a vida da mãe. Consequentemente, anencefalia, que é quando a criança nasce com deformidade cerebral. E também nós temos a questão do estupro, crime sexual, ou seja, existe toda uma questão relacionada ao estupro, que também o STF entendeu como a questão do aborto até a 22ª semana, 3 meses, que é quando, no entendimento da corte, não há ainda a concepção total da formação do feto. Isso é uma questão que faz o Congresso querer, de uma certa forma, peitar o STF nessa decisão. A maioria dos deputados que estão hoje ali em Brasília são, Brunoso, da ala mais conservadora, se declaram mais de direita. Então, como eu já tinha te falado aqui, inclusive para você, as chances dessa PEC passar são grandes. Agora, claro, é uma PEC, gente, tá? É uma proposta de emenda constitucional. Ela vai alterar o artigo 5º da Constituição. Precisa de 2 turnos de votação e precisa ainda também ser negociado com a base aliada. Não é à toa que a base do governo Lula tenta frear o máximo possível, retardar o máximo, mesmo sabendo dessa disputa aí política, ideológica entre o judiciário e o legislativo lá em Brasília. É isso aí. A gente já fala sobre o próximo assunto, né? Porque começou já a mobilização aí dos partidos políticos pelas 2 vagas no Senado no Amazonas. Exato, é o cargo que, na minha opinião, será o mais disputado. A vaga para o governo sempre é aquela que é mais aquecida nos bastidores, né? A gente vai ter a sucessão do governador Wilson Lima, lembrando, o Wilson Lima está no 2º mandato, terá um sucessor. A gente já tem alguns nomes aí, que depois eu vou trazer aqui no tabuleiro político do Estado, mas o que eu tenho escutado nos corredores do poder local, Bruno, é o Senado. Essa disputa realmente pelas 2 vagas, que envolve atualmente os cargos de senadores aqui pelo Estado, que hoje é ocupado pelo senador Eduardo Braga, do MDB, e por Plínio Valério, do PSDB, deve realmente ter aí uma disputa muito acirrada e concorrência nos bastidores. É bom lembrar o seguinte, a situação de Plínio Valério hoje é diferente de 4 anos atrás. Tá boa? Como é que tá? O Plínio Valério vai ter uma dificuldade maior nessa eleição. Né? Naquela eleição de 8 anos atrás, lembrando que o mandato de senador é 8 anos, tá, gente? Em 2018, 2019, existia todo aquele movimento de renovação política, você lembra bem, o Bolsonaro foi eleito com essa bandeira, então havia toda aquela expectativa do novo, e o Plínio foi um ponto muito fora da curva dentro da tradição política aqui local. Sair da Câmara de Vereadores direto para o Senado. Agora é uma realidade diferente. É uma realidade onde o Brasil ainda está dividido, mas tem aí uma construção de fortalecimento do chamado centrão político. É onde o senador Eduardo Braga pode ter mais força, mesmo que ele tenha tido uma dificuldade na última eleição, diante do cenário que estava naquele momento. O senador Eduardo Braga se fortaleceu ali com o apoio do prefeito Davi Almeida, que é uma balança que tem que olhar, porque Manaus é o maior colégio eleitoral e só Manaus faz um senador. Hoje, dos 62 municípios do estado do Amazonas, só a capital, sozinha, faz um senador da República. Então, isso daí é um ponto importante, porque Manaus tem um eleitor que é arisco, um eleitor volátil, você sabe como é o eleitor manauara, é diferente do eleitor do interior do estado. Então, essa vaga também vai trazer outros nomes, como, por exemplo, o governador Wilson Lima, que é nos bastidores alguém aí que pode também aparecer como concorrente, mesmo que o governador tenha saído na eleição municipal, enfraquecido nos principais colégios eleitorais do estado. Então eu percebo, Brunoso, que essa vaga para o Senado ela vai aquecer muito também a disputa nos bastidores. Ele sendo eleito, no caso, por exemplo, o Wilson vem, né? Ele sendo eleito, o vice fica no lugar? Não. Aí vai ter eleição para o governo. Não, porque é na mesma época. No caso, eu entendi até a tua pergunta, para a gente só explicar aqui. Entendi. O Wilson tem que sair do cargo e aí o vice-governador assumiria. Para fechar, tem 2 nomes aí que aparecem muito nesse tabuleiro, Marcelo Ramos e Alberto Neto. Olha. Lembrando que Alberto Neto precisa olhar o cenário do Bolsonaro daqui para frente, diante do que está acontecendo hoje a nível nacional. E o Marcelo Ramos do Lula. Mas tem 2 nomes aí que eu vou deixar guardado para um momento crucial, porque também nós podemos ter 6, 7 nomes nessa disputa
do cargo de uma eleição para o Senado que pode ser a mais disputada da história do nosso Estado. Professor, muito obrigado. Amanhã a gente tem muito mais assunto. Certeza. Obrigado, professor.